Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez sim, eu já estou em mãos com os vazamentos do capítulo 294 do mangá. Basicamente, a gente vê o que acontece após a primeira derrota da tríade. A batalha demoníaca continua pra Asp e pra seus companheiros, e agora com cada vez mais perigo. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também já conto muito com a sua inscrição, se você ainda for novo por aqui, dá uma conferida aí embaixo também se o YouTube não te desinscreveu, se inscreve aí embaixo, você é super bem-vindo no nosso esquadrão. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então sim, toda semana a gente tem vazamentos do mangá de Black Clover, algumas páginas são liberadas e com as traduções dessas páginas a gente já consegue ver tudo o que vai acontecer, mas essa semana foi um pouco diferente. A gente teve menos páginas vazadas diretamente e mais vazamentos em texto sobre tudo o que estava acontecendo no mangá. E isso pode significar que algo grande tá vindo por aí, mas vamos diretamente para os vazamentos, vamos ver diretamente o que já tá acontecendo no mangá. E basicamente o capítulo vai começar com Asta e o Magna comemorando a vitória. O Asta vai estar super feliz pelo Magna e basicamente o Magna está ali feliz porque ele havia vencido um dos líderes da tríade, contente por ter conseguido todo aquele poder, e a gente já conhece o Magna, sabe que ele vai comemorar muito. Jack neste momento também ele vai ficar um pouco feliz, na verdade ele vai ficar mais impressionado. Ele diz que acabou de presenciar algo que é incrivelmente interessante e que ele jamais teria imaginado que veria um dia. Jack criou um grande interesse pela força do Magna, e logo depois disso, então, a próxima fala desse vazamento começa a dizer que Jack, ele começava a dizer que achava que era uma má ideia o Yami simplesmente deixar pessoas com pouca mana entrar no seu esquadrão de cavaleiros mágicos. Ele não entendia o que o Yami estava fazendo, afinal mana era poder, mas basicamente, agora ele apenas foi capaz de sobreviver graças a uma dessas pessoas que foram escolhidas pelo Capitão Yami. Um mago com pouca mana foi capaz de o salvar contra um inimigo que Jack não havia sido capaz de fazer nada. E então naquele momento a gente via como o Magna havia ganhado todo o seu respeito. Acontece que depois disso, a gente já vai para um local completamente diferente, o vazamento já muda completamente de cenário, e agora então vamos para onde Morris estava, para a grande abertura do portal, onde estavam havendo vários e vários demônios. Dessa vez a gente já tem imagem dessa cena, e basicamente o Morris estava ali utilizando o seu poder mágico e o poder mágico que recebeu do seu demônio, para liberar cada vez mais rápido a abertura do portão de Qliphort, e vários demônios realmente estavam escapando de diferentes ranks rapidamente, eles estavam saindo de dentro daqueles círculos mágicos que haviam sido gerados naquele momento, enquanto Morris estava ali, utilizando cada vez mais poder, até que a gente percebe que o seu olhar muda, sua expressão muda um pouco, e nesse momento ele continua ali, utilizando seu poder naquele grande círculo mágico que agora a gente via que tomava proporções gigantescas. Aquela era a verdadeira magia do advento de Qliphort, e basicamente com isso, o Morris simplesmente começa a utilizar os seus poderes mágicos naquele lugar. Ele havia acelerado todo aquele círculo mágico até o seu centro, e enquanto fazia tudo isso, ele passa a fazer uma outra observação. Um enorme sorriso surge em seu rosto enquanto ele dizia que Dante realmente perdeu. Morris então começava a rir, dizia que era realmente interessante o tipo de magia que ele estava sentindo, o poder mágico que havia derrotado um dos líderes da tríade. Era muito difícil Dante ter perdido, e mesmo assim ele fez para um mago de pouca mana. Assim então a gente percebia que Magna estava chamando a atenção de todo mundo, afinal ele teria derrubado um dos pilares da tríade, um dos pilares da abertura do portão, mas depois a gente vai diretamente para um outro lugar completamente diferente. Novamente retornamos para onde estava Asta, mas agora eles já planejavam seguir a sua batalha, seguir para a próxima sala para continuar enfrentando os demônios até conseguir vencer a tríade completamente. E neste momento, a gente via que Dante estava acordando. Sim, Dante estava se erguendo, ele se levantava, e nessa parte não dá para saber exatamente o que o vazamento quer dizer, mas basicamente é dito que aparentemente o Dante estava diferente, como se ele estivesse em uma outra transformação, como se ele estivesse mais uma vez transformado para os reatacar. Acontece que enquanto ele estava se levantando, que o Jack já se volta para ele, olhando diretamente para ele, dizendo que ele não vai de jeito nenhum estragar a festa de vitória. Eles estavam comemorando e iam continuar comemorando, e depois o Jack vai lá e dá o golpe final. Ele simplesmente ataca o Dante, que estava tentando se levantar, e depois disso, basicamente, agora sim eles venceram de uma vez por todas. O Dante não é mais capaz de voltar para este confronto. E é então que mais uma vez a gente vai para um outro local completamente diferente. A gente vai para o ponto onde a Vanica estava enfrentando Charlotte e Rue. E ali basicamente a gente estava continuando mais ou menos de onde aquela batalha havia acabado da última vez, onde Vanica havia surpreendido todo mundo utilizando seu novo poder, utilizando os poderes de 100% de Megícula, e enquanto isso ela estava demonstrando uma grande vantagem. Toda a vantagem que inicialmente os magos de Clover pareceram ter naquela batalha simplesmente acabou, e depois disso ela ainda decide brincar com eles utilizando Loropética para aquela batalha. Ela utiliza uma magia em Loropética, não se sabe necessariamente pelo spoiler se é a sua própria magia ou a magia de Megícula, mas passa a controlar completamente todas as ações de Loropética e assim atacar Charlotte
Charlotte e Ryu. E naquele ponto, basicamente, como a gente consegue ver pelos vazamentos, a Vanica segurava a Loropetica ao ar enquanto o corpo dela estava repleto de runas mágicas. Ela estava completamente coberta por aquele poder demoníaco, enquanto Vanica estava completamente animada também. Ela chegava bem perto de Loropetica, enquanto dizia que lutar a sério era bem divertido. Então Loropetica também estaria se divertindo com ela, utilizando toda a sua força, utilizando o poder total contra aqueles magos. Acontece que é no vazamento seguinte que a gente, sem ter exatamente o desfecho, se a Vanica havia ou não derrotado Charlotte e Ryu, que a gente já tem esse confronto sendo interrompido por um novo ataque. Tanto Vanica quanto Loropetica foram completamente surpreendidas, afinal neste ponto, a gente viu como Gaja chegou extremamente rapidamente voando pelos céus e segurando Loropetica, enquanto Vanica já era atingida e atacada por Noelle, que agora era quem tomava a frente daquele confronto na página final do vazamento deste mangá. E basicamente Noelle dizia que, assim como prometido, ela estava ali para acabar com a Vanica de uma vez por todas, e assim elas se reencontram novamente. Noelle e Vanica irão se reenfrentar. Então nesse momento a gente tem a página final desse vazamento, e assim a gente chega na página final deste vazamento. Esta foi a página final do capítulo também, mas então, faz um bom tempo que a gente não tinha os vazamentos com poucas páginas vazadas, a gente não tinha tantos vazamentos em textos assim, só que dessa vez tudo foi bem diferente do que a gente já tá acostumado, possivelmente porque algo grande deve estar vindo por aí no mangá. Afinal, já foi deixado também a notícia de que no próximo capítulo teremos uma página especial, uma página colorida, bem como teremos a capa colorida também. Tudo isso pode significar que essa saga já tá chegando ao seu fim, ao seu desfecho, bem como já estaremos tendo também o fim do volume de Black Clover. Mas como tudo tá se encaminhando até esse momento, possivelmente o mangá de Black Clover vai ter uma nova saga após a grande saga de batalha. Isso tá sendo algo super questionado neste momento, afinal uma das maiores batalhas de todos os tempos está acontecendo e todos os magos estão assustadoramente poderosos. Eles estão muito mais poderosos do que eles já foram em qualquer momento e que eles já imaginaram que poderiam ser. E então com isso estavam se perguntando se poderiam ter inimigos futuros, mas aparentemente sim, devemos ter. Afinal neste ponto, a gente já tá tendo o encerramento dessa saga. A gente já passou pela batalha contra Dante, dessa vez possivelmente em poucos capítulos teremos a vitória contra a Vanica também, e possivelmente logo em seguida já deveremos ver o Yuno enfrentando o Zenon novamente, talvez até mesmo com a ajuda do Asta, afinal foi o Zenon que levou o Capitão Yami, afinal eles já haviam derrotado Dante e Zenon foi aquele que Asta não pôde fazer nada, então talvez seja ele que realmente vai ajudar o Yuno. Mas no fim de tudo, a gente deve realmente muito em breve ver a vitória contra a Tríade. Depois disso eles apenas teriam que parar o Morris e fechar o portal de Qliphort. Não só isso, também como parar todos os demônios que já escaparam, mas em todo caso, o que vai acontecer depois disso? Pelo modo como tudo tá acontecendo agora, a gente tá vendo que as batalhas estão ficando cada vez maiores e que o autor tá escondendo bastante dessa vez o que realmente tá pra acontecer. Isso pode significar que basicamente a gente vai ter outros arcos no futuro, grandes coisas vindo por aí em Black Clover também, já que não tivemos nenhuma notícia sobre um possível desfecho. Mesmo assim, eu quero saber o que vocês acharam sobre esse vazamento, sobre este capítulo e sobre tudo que tá acontecendo no mangá. Fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!